Meu querido aluno, você deve nesse momento estar perguntando, ora, se hoje o Brasil é um país de grande produção agrícola, quando começou isso? Por que o Brasil optou por este processo? Muito bem, boa indagação. Então você vai lembrar que o Brasil, ele, desde o processo do seu descobrimento, a sua origem, ele tem essa base agrícola. De início, quando começa a ocupação do Brasil, qual foi a primeira atividade econômica utilizada? Isso aí, garoto, o extrativismo, tá certo? Então nós tivemos o extrativismo. Extrativismo com qual produto? Pau-brasil. Ótimo, meu amigo, você está sabendo tudo, né? Então, o extrativismo com o pau-brasil. E aí começa, posterior, dentro do processo de ocupação brasileiro, na divisão das capitanias hereditárias, a atividade econômica de quem? Da cana-de-açúcar, tá certo? Então, nós temos a cana-de-açúcar no litoral, aproveitando fatores físicos, como, por exemplo, o clima e o solo. Nessa região, um solo de massapê no Nordeste, no litoral, um solo de grande capacidade produtiva. A partir da cana-de-açúcar, nós temos o processo de ocupação para o interior do Brasil, na região Nordeste, voltado com um binômio. Qual é, pessoal? Nós vamos ter, o desenvolvimento do algodão e o desenvolvimento da pecuária. Então, o gado e o algodão, eles foram importantíssimos no processo de ocupação do interior. Professor, mas lá no Sudeste, a região de Minas, nós tivemos o extrativismo mineral. Tudo bem, tranquilo. Mas o gado chega até essa região e é justamente entre São Paulo, Rio e Minas, principalmente entre o Rio e São Paulo, que nós vamos ter o desenvolvimento fortíssimo dos grandes plantations, tá certo? Das grandes plantações. Características marcantes do plantation: grandes propriedades, grandes extensões territoriais, mão de obra numerosa, monocultura e voltada para o mercado externo. E aí você lembra do grande ciclo da cafeicultura, tá? Os imigrantes, ao chegarem para a região sul, eles vão começar a desenvolver também atividades agrícolas, desta vez voltada para áreas de zonas temperadas. Não esqueçam que aqui no Brasil nós temos o Trópico de Capricórnio cruzando essa região e aqui nós vamos ter um clima subtropical. Então nós vamos ter o desenvolvimento, por exemplo, do trigo, o desenvolvimento da soja, o desenvolvimento da uva. Para a região norte, professor, tinha alguma coisa? Tinha. Nós podemos falar das drogas do sertão, tá certo? Mas percebam que no coração econômico do Brasil hoje, que é a região sudeste, indo para a região sul e a região nordeste, berço original do processo, nós temos o desenvolvimento de atividades econômicas ligadas ao que nós denominamos hoje o agronegócio, a agricultura, a pecuária, tá? Com a cana-de-açúcar, o algodão, o gado, os grandes plantations, como o café, a laranja e o desenvolvimento para a região sul do trigo, da soja, da uva, que vão caracterizar, desde o período do Brasil colonial, uma herança para a atividade agrícola que o Brasil possui hoje. Mas, professor, de lá para cá já tem um bom tempo e o Brasil continua com essa estrutura? Continua, mas é válido lembrar para vocês um período importantíssimo, tá? No desenvolvimento do pós-Segunda Grande Guerra, onde nós vamos ter a industrialização. Isso vai gerar um processo da chamada industrialização retardatária ou tardia, e é justamente no pós-Segunda Grande Guerra,
no pós-década de 50, que o Brasil vai começar a levar esses maquinários para o campo e a partir daí, na década de 70, nós vamos ter o avanço do que nós chamamos no Brasil das fronteiras agrícolas. Um outro excelente tema. Então, pessoal, vejam, tá? De modo sucinto, que o Brasil tem essa herança agrícola desde o processo da colonização. Um forte abraço.